vamos conversar um pouquinho sobre síndrome do pensamento acelerado. E eu vou já de cara trazer uma curiosidade para você. Infelizmente, 80% aproximadamente das pessoas apresentam esse quadro. Pois é. Vamos lá, vamos aos sintomas do quadro para ver se você se identifica com ele, ok? Dificuldade de atenção, irritabilidade, dificuldade de se organizar nos pensamentos, muitos pensamentos ao mesmo tempo, uma mudança repentina de humor, dificuldade no sono, um cansaço físico profundo que acaba gerando a procrastinação. Ou seja, um quadro que de fato acaba comprometendo principalmente a vida profissional e a vida pessoal. Também existem outros sintomas que são os sintomas psicossomáticos que são muito comuns: hipertensão, dor no estômago, né? E aí pode gerar uma gastrite, dores musculares, a própria fibromialgia. São doenças muito comuns geradas pelo quadro que a gente chama de síndrome do pensamento acelerado. Esse quadro é um transtorno de ansiedade, poucos sabem disso, e onde compromete, como eu falei, todos os âmbitos, né? Todos os âmbitos da vida, principalmente na vida pessoal e na vida profissional. Peraí, vamos lá, vamos aprofundar um pouquinho mais sobre o tema. A síndrome do pensamento acelerado é o seguinte: pensa uma televisão que ficou lá ligada o dia todo, um computador, enfim, qualquer aparelho elétrico que ficou lá ligado o dia todo. E aí no final do dia você põe a mão nele e ele está quente, muito quente. É assim. Ou seja, são os pensamentos que ficam o dia todos ali em intensa vibração. A pessoa acaba pensando ao mesmo tempo em várias coisas, em várias situações, e acaba comprometendo a vida dela. Então, o que aquela pessoa precisa, na verdade, é aprender a gerenciar os seus pensamentos. E o fato da pessoa não saber gerenciar os seus pensamentos, ela acaba criando, ela acaba desenvolvendo, como eu disse no começo, aqueles sintomas, né, psicológicos, sintomas comportamentais e sintomas físicos, ou seja, é um monte de coisa que acaba ali acontecendo devido a essa dificuldade de gerenciar os pensamentos. E aí o pior de tudo, que o nosso cérebro, assim, ele precisa estar vivo, né? Por mais que você, caso você tenha esse quadro, fique lá pensando em várias coisas ao mesmo tempo, e aí? Ele precisa sobreviver, né? O nosso cérebro, eu vou muito além de cérebro, vou falar de sistema nervoso central, que não se limita apenas ao cérebro, tá bom? Ele precisa de energia. Como ele vai funcionar muito bem se você tá gastando muita energia de forma um tanto torta, vamos dizer assim? Porque se você pensa em várias coisas ao mesmo tempo, a chance de você ter uma qualidade, né, daquilo que você tá fazendo é muito baixa. Ou seja, a produção é muito baixa. Por isso que é muito comum, um dos sintomas muito clássicos desse pensamento, dessa síndrome, né, do pensamento, é a procrastinação, onde a pessoa fica pensando em várias coisas ao mesmo tempo, mas não sai do lugar. E aí, como eu estava dizendo, então, devido a essa sobrecarga de energia, é muito HTP sendo queimado ali à toa, então, naturalmente, o cérebro, ele vai roubar a energia do seu corpo. E daí vem as doenças psicossomáticas, que são muito comuns, principalmente as dores nas articulações, musculares, enfim. Ou seja, e aquele cansaço também físico, né, que também é muito comum, as pessoas sentem aquela preguiça muito aguda, e aí acaba gerando, né, como eu disse, a procrastinação. E aí, Ana Paula, como eu vou resolver isso na minha vida? Pois é, atitude e gerenciamento.
Então você tem que aprender a gerenciar os seus pensamentos. Eu venho desmistificando para as pessoas de que a ansiedade é uma coisa ruim. Entenda que não é isso. Na verdade, é a dificuldade de gerenciar os pensamentos que faz com que a ansiedade passe a ser um transtorno. Em outro momento eu explico melhor sobre essa história de transtornos, ok? Mas enfim, o que eu quero que fique aí no seu radar é que você tem que aprender a gerenciar. E se você aprende de fato a gerenciar todos esses pensamentos aí que ficam te perturbando, você vai ser uma pessoa incrível, você vai ser uma pessoa muito empreendedora. Tem muitos pensamentos, tem muitas ideias, tem muita criatividade envolvida aí, mas tá faltando ação, atitude, gerenciamento. E aí, assim, existe várias formas de você gerenciar o seu pensamento, mas eu vou trazer as que eu uso para minha vida e as que eu recomendo para os meus pacientes, meus clientes. Primeiro, a questão da rotina. Organize a sua rotina. Coloque exatamente o que você tem que fazer em determinado horário. Monte uma rotina bem legal. Mas que nessa rotina contenha também coisas que são importantes para você, coisas que são prazerosas de fato. Por exemplo, como fazer uma unha, estudar, andar de bicicleta, fazer atividade física. E o seu projeto tem que ter o horário do seu projeto, que hora que você vai desenvolver aquele projeto, de que hora que você vai trabalhar, ou seja, você tem que criar uma rotina bem bonitinha. Mas Ana Paula, eu tenho muita coisa para fazer. E aí muitas vezes aí que é o problema, é que eu me desorganizo todo e aí eu me perco de tantos pensamentos, tantas coisas para fazer. Então vamos fazer o seguinte, tem que montar a rotina, não tem como você fugir disso e tem que trabalhar por prioridade. A partir de hoje você vai começar a trabalhar por prioridade. Vamos pensar, você tem 5 coisas para você fazer. Dessas 5 coisas, você vai verificar qual é a mais importante. E você vai começar com a mais importante. E aí, você vai tirando. E isso vai te deixando mais tranquilo, mais tranquila. E aí, as coisas de fato vão começar a acontecer. E aí, você vai ficar cada vez mais suave. Beleza? Então, isso é muito importante. Você montar uma rotina e você trabalhar o gerenciamento em torno da questão da prioridade. Bota aí no seu radar, não esqueça essa palavra, você tem que trabalhar por prioridade, aquilo que é mais importante na sua vida. E aí você vai riscando e aí você vai ficando cada vez mais tranquila, mais tranquilo e as coisas vão acontecendo de fato. Também existe uma outra técnica que é bem legal no sentido de você começar a ter 3 momentos no seu pensamento. O primeiro momento, eu tô me lembrando aqui, que é dentro daquela situação, você verificar se é possível aquilo acontecer de fato, E você começar a sondar isso. E nessa sonda, você vai começar a criticar os pensamentos. Bem, é possível acontecer isso para minha vida. Eu preciso resolver isso, mas os pensamentos, eles ficam me atrapalhando o tempo todo. Mas eu preciso e eu vou começar a agir. E aí cria determinação. Cria determinação para sua vida. A partir de hoje, eu vou ter muito mais ação. Eu vou, de fato, começar a pôr em prática tudo aquilo que eu tanto quero para minha vida. E aí você vai ver como é incrível. Pensem sobre isso e atitude aí na sua vida, tá bom? Compartilhe, curta, mande aí para as pessoas que de fato precisam ouvir, precisam entender, precisam gerenciar a sua vida. Lembre-se que nós estamos trabalhando com ciência, estamos trabalhando com neurociência e tudo é memória. Beleza? Então, enfim, você tem que repetir até ficar preso aí no seu HD, tá bom? E é isso, beijo e até a próxima.